Glória a Deus, aleluias, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus vivo, poderoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor já está fazendo. O Senhor já está cumprindo aqui, Pai, a tua vontade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Continua, Espírito Santo, encontrando em nossos corações um lugar onde essa palavra, Pai, continua sendo semeada para produzir a vida que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Obrigado, Jesus. Tu és o único, Espírito Santo. Tu és o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amamos a tua presença. Honramos a tua presença. Ser exaltado, ser engrandecido. Queremos ouvir a tua voz, continuar ouvindo a tua voz. Queremos continuar sendo ministrados por esse poder que liberta, por esse poder que nos chama, que nos atrai, que mostra para cada um de nós um caminho sobremodo excelente. Obrigada, Jesus. Obrigado. Nós não temos palavras, Senhor, falta palavras. Tudo que nós podemos de melhor é entregar, é nos render ante a tua presença, é render corpo, alma e espírito diante dessa presença. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Aleluias. Somos livres. Somos livres a partir da decisão do nosso coração. Nós somos livres. Nós somos livres para andar entregues à vontade do nosso Deus, aos cuidados de um Pai de amor, que conhece cada um dos nossos dias aqui nessa terra, que prepara sempre o melhor, porque o Pai sempre quer o melhor para o Filho. Assim é o nosso Deus, um Pai de amor, que quer sempre nos atrair para a sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluias. Boa noite, queridos. A paz. O Evangelho é a coisa mais simples e mais poderosa nessa terra. Enquanto o louvor estava sendo ministrado, Deus ministrou no meu coração que vocês entendam a cada dia que vocês não conseguem viver sem a minha presença e sem a minha palavra. São coisas que ao mesmo tempo, são juntas, mas são separadas. Sabia? Porque você precisa buscar com diligência a presença do seu Deus. Você precisa render o seu coração, a sua vida, as suas vontades, as suas escolhas. Mas você precisa também conhecer a palavra. Porque a palavra é o próprio Deus. E Ele, como a pastora Elisete bem falou aqui, Ele age. Não de uma forma isolada, só a palavra falada, mas Ele age com a presença dEle. E quem carrega a presença dEle tem esse poder habitando dentro dele, esse poder transformador, esse poder curador, esse poder regenerador.
que realmente muda as nossas vidas, sabe? Nos muda de dentro para fora. Nos muda de dentro para fora. Essa é a vida que foi conquistada para cada um de nós na cruz do Calvário. Uma vida que é real, dentro de você. Uma vida que é ali exposta, mas dentro de você é a mesma coisa. É falando a mesma língua. Você é uma pessoa plena na presença de Deus. Você é uma pessoa satisfeita na presença de Deus. Você é uma pessoa cheia do amor de Deus. Você é uma pessoa cheia de confiança no seu Deus. Confia nos cuidados do seu Deus, no amor do seu Pai. Quando Ele vem, irmãos, e faz isso com você, não tem como você continuar a mesma pessoa. Não tem como, você começa a reconhecer mesmo que você precisa dessa palavra. Você precisa conhecer essa palavra, você precisa meditar nessa palavra. Que se você vai buscar. Você vai buscar dia e noite sem cessar, em vários lugares, mas você não vai se satisfazer. Você não vai ser uma pessoa plena nessa terra, se você não estiver caminhando com esse Deus, com essa palavra. Você vai ser eternamente uma pessoa insatisfeita, uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz. Que ainda que aparentemente as pessoas possam olhar para os contextos da sua vida e falar, não, aquela pessoa ali, aquela família ali, ela é feliz. Na verdade, não é. Por quê? Porque falta esse compromisso que nós fazemos de estar prosseguindo em conhecer o nosso Deus. Por que as pessoas experimentam, né? Igual a Fabrícia contou o testemunho, a Lu aqui. Porque elas decidem permanecer, confiando nos cuidados, no amor de Deus. Deus só pode manifestar diante dos nossos olhos, quando nós somos constantes, quando nós somos firmes naquilo que nós queremos de Deus, naquilo que nós queremos nos tornar. Só assim que Deus ele pode se manifestar diante dos nossos olhos. Eu tinha problema com muita coisa dentro do meu coração, mas um dia eu entendi que se a presença de Deus ela fosse real dentro de mim, aqui fora não ia ter mais nada que ia me impedir de caminhar com meu Deus e de ser feliz e de ser bem-aventurada nessa terra. Essa é a vida que foi conquistada para mim e para você na cruz do Calvário. O tempo está passando muito rápido. Nós precisamos focar naquilo que Deus ele tem nos chamado para fazer. Nós precisamos saber de Deus o que Ele quer de cada um de nós. E isso, irmãos, é individual. Não tem jeito, é individual. É você indo para dentro do seu quarto, rendendo a sua vida, rendendo o seu coração e buscando ouvir dele, o que Ele quer, o que Ele tem para você. Porque aí você vai entrar num lugar de alegria verdadeira, de satisfação. Porque você vai entender que você está aqui nessa terra por um propósito, por um chamado. Você não vai passar de liso aqui nessa terra, mas você vai cumprir algo que Deus ele tem preparado para você. Nós não podemos viver sem essa palavra. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. E o que eu quero deixar para vocês aqui nesta noite é exatamente isso. Independente da situação que você está passando, que você está vivendo, você precisa de uma palavra. Você precisa da palavra. Ai de mim, se não fosse a palavra. As palavras que o Espírito Santo empenhou no meu coração. Eu não estaria aqui, irmãos. Eu não estaria de pé. Eu não estaria. Eu posso garantir isso para vocês. Eu não estaria. Porque essa palavra, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que recebe a palavra com mansidão, que acolhe a palavra com mansidão. Ah, como Deus ele tem me mudado, me transformado. Eu já falei aqui com vocês que quando nós temos fome e sede de Deus, em uma conversa com alguém, Deus usa uma palavra. E aquela palavra te alimenta, aquela palavra te fortalece. Por quê? Porque você está com fome e sede, então Deus está mandando. Deus está suprindo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então assim, eu conversei com uma pessoa, ela está aqui, ela vai lembrar. E ela, no telefone, ela falou assim, o tempo está corrido e nós precisamos sair do automático. Irmãos, de lá para cá o Espírito Santo está só trabalhando comigo. Só trabalhando comigo e me mostrando. Sabe? Me mostrando, me dando estratégias. Sabe? Mudando algumas coisas, me ajudando a promover mudanças que vão ser bênção na minha vida. Então, sabe, é você realmente demonstrar que você tem sede e fome da presença do seu Deus, da palavra do seu Deus, que Ele vai te saciar. Ele vai te saciar. Não é fácil nós tirarmos os olhos das coisas quando elas estão acontecendo, né? Quando está ali no calor, né? Quando você está passando uma situação de enfermidade, por exemplo. Não é fácil você tirar os seus olhos, a sua atenção, o seu foco do seu corpo físico. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente para colocar os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Ela é o próprio poder quando você se entrega a ela. Então eu lembro uma vez que eu estava passando, né, uma situação muito forte nessa área. E Deus, Ele falou comigo claramente aqui no meu íntimo. Filha, a minha verdade é para você escudo e armadura. Irmãos, quando você ouve no seu íntimo, porque não é ouvir as palavras, as ministrações, né, de uma forma assim, num conjunto, num todo, como nós estamos aqui, mas é ouvir no seu íntimo, no seu interior. Quando você ouvir lá no seu interior, saiba, é o próprio Espírito Santo ministrando. Acolha essa palavra com mansidão, se entregue a ela, se debruce diante dela, porque Deus vai operar. Porque Deus vai fazer você crescer, Deus vai mudar a sua mentalidade, Deus vai mudar aquilo que você está passando. Vai mudar o seu interior. E eu ouvi de uma forma tão gloriosa. Ele falando comigo, filha, a minha verdade para você é escudo e armadura. E ele ainda me levou lá, depois de alguns dias que eu fui me entregando a essa palavra, que eu fui adorando a Ele por essa palavra, agradecendo a Ele, toda vez que as setas vinham, e eu fui me entregando, Ele me levou lá em Efésios 6, na armadura de Deus. Todos aqui eu acho que conhecem. E se você parar para poder observar aquela passagem lá, você vai ver que ainda que fala lá da espada, do capacete, né, daquelas armas ali para o soldado, se você prestar atenção, aquilo ali está voltado para a mente. Está tudo voltado para a mente. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É com ela que nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É com ela que nós vamos vencer as nossas emoções, os nossos sentimentos que concorrem contra a vontade de Deus. Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outra receita. É a palavra do nosso Deus, empenhada no nosso espírito, alimentando o nosso espírito, que nos mantém num lugar de força, num lugar de coragem, num lugar que onde nós conseguimos permanecer. Porque você acha que nós conseguimos permanecer de nós mesmos? Não conseguimos. Não somos capazes. A palavra fala que o ramo de si mesmo, ele não pode produzir nada se ele não estiver ligado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus.
Ele não pode. Então essa vida que é produzida em nós através da palavra é a presença do próprio Deus. E eu tenho acolhido todas as circunstâncias. Eu falo, Pai, a sua verdade é para mim escudo e armadura. Não importa o que a circunstância está falando, não importa o que os meus sentimentos estão falando para mim. A sua verdade, ela é para mim escudo e armadura. Ela me protege, ela me fortalece, ela me guia, ela me ensina. Essa é a verdade do nosso Deus. Quem somos nós para dar conta, irmãos? Dias difíceis. Dias difíceis. A igreja, Deus tem colocado no meu coração nos últimos meses, a igreja não vai suportar se ela não buscar Isaías 11. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor ao Senhor. E Gálatas 5, onde fala dos frutos do Espírito. Vamos ler lá? Coloca para mim, não estava no meu esboço aqui, mas vamos ler. Deixa o Espírito Santo ministrar como Ele quer ministrar. Gálatas 5. Parece que é a partir do 20. 22, né? Gálatas 5, 22. Todos nós conhecemos, mas acolhe com mansidão. Acolhe, nós vamos ler, acolhe com mansidão. Não pensa que você já sabe. Não pensa que você já sabe. Porque o Espírito Santo, Ele quer acrescentar, Ele quer te ensinar, Ele quer te levar além. 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. A igreja não vai resistir. A igreja não vai resistir. Aquela igreja que está brincando, né, de ser cristão. Aquela igreja que está dormindo aquele sono. Essa igreja não vai dar conta, mas diante dos meus olhos está uma igreja viva. Está uma igreja que está acordada, que está em pé diante da presença do seu Deus. Essa igreja vai resistir, por quê? Porque ela vai andar sobre essas unções que estão escritas lá em Isaías 11. Porque ela vai andar nos frutos do Espírito. E o diabo não vai achar nada em nós. O diabo não vai encontrar nada em nós. Nós passamos situações, irmãos. Nós passamos situações. Eu marquei uns exames e o rapaz calculou o valor errado lá. Quando eu cheguei, tinha uma diferença enorme a mais. Ele fez algumas coisas erradas lá. E a minha vontade era ali brigar, porque eu também já fui uma pessoa assim, tipo a Lu, sabe? Que briga pelos seus direitos, que, né, eu estou certa, eu quero ser restituída, aquela coisa. E eu fui ficando ali quietinha, fui adorando a Deus, e falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor vai me dar condição, o Senhor já me deu condição. Eu não vou falar nada, né? Eu só falei assim, olha, vê o que você pode fazer por mim. Só falei isso. E se tivesse que acontecer alguma coisa, ter alguma mudança, ia ter e tudo bem. Se não tivesse, como não teve nenhuma mudança, tudo bem também. E eu fiquei tranquila ali, adorando a Deus, agradecendo a Deus. Porque as pessoas estão numa condição, irmãos, terríveis. Sabe? Numa condição terrível. Nós temos que andar realmente assim, dependendo de Deus para tudo. Para tudo.
Porque senão as coisas vão acontecer e a gente ainda vai colocar a culpa em Deus e nas pessoas, mas a gente não vai reconhecer. Então nós precisamos estar ali, andar conectados, sabe, com essa palavra, com essa presença. Perceber realmente se ela está cumprindo em nós aquilo para o qual ela foi enviada. Eu vivi muitos anos de religiosidade, onde eu falava de Deus, mas eu estava longe dele. Nós temos que ter convicção de que a palavra, ela que está sendo implantada, semeada no nosso espírito, ela está operando mudanças, ela está trazendo crescimento, ela está implantando em nós o caráter de Deus. Porque filho de Deus, nós já aprendemos aqui, ele dá o caráter de Deus, ele produz o caráter de Deus, a vida de Deus. Ele não se conforma com esse mundo, mas ele vai contra a maré deste mundo, ele vai contra o sistema desse mundo. O sistema, a palavra fala que o sistema já está entregue, ele é um sistema entregue ao diabo. Mas nós, aprove a Deus, ele nos entregou aos cuidados do Espírito Santo, para fazer em nós uma obra que ninguém, que nada, que recurso nenhum nessa terra pode fazer. Quando ele encontra uma pessoa rendida, quando ele encontra um coração contrito e quebrantado, que reconhece, ele faz, ele concede, ele muda o que for preciso. Para ele não há nada demasiadamente difícil ou impossível. O difícil, o impossível, o complicado está na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. São os nossos sentimentos, irmãos, é que concorrem o tempo todo com a verdade de Deus. São eles que concorrem. Ah, você não vai conseguir. Ah, você é um fracassado. Ah, tá vendo? Você errou de novo. Ah, tá vendo? Você fez isso de novo. Mas quando nós damos crédito à palavra que está sendo implantada, nós somos fortes. Nós somos fortes, nós somos corajosos, porque nós não estamos sozinhos. Se não fosse as palavras que Deus tem empenhado no meu coração, no meu espírito, eu já não estaria mais de pé. Eu já não estaria mais firme. Se eu estou, é pela graça, é pelo aceitar, é pelo acolher a palavra com mansidão. E Deus, ele opera nas coisas simples. Outro dia eu estava lá em casa, né? Já contei aqui para vocês, tem 10 anos que eu estou em casa, em obediência a Deus, sabe? E Deus, ele trabalhando, porque quando nós nos rendemos em obediência, ele consegue fazer o que ele tem para fazer. Ele opera o querer dele, o realizar dele, segundo a boa vontade dele. E eu estava lá lavando as vasilhas e tudo, e eu tive um relance assim, na minha pia, tinha uma lixeirinha, que era uma vasilha descartável, essas vasilhas que vem paçoca, acho que vocês conhecem. E eu tive um relance assim, sabe? De uma lixeirinha linda, novinha, bem assim bonitinha, moderna. E o Espírito Santo falou comigo assim: e você não vai comprar. Irmãos, quem sou eu para colocar um negócio daquele na minha pia, se fosse a Kátia de antigamente? Né? O orgulho, a soberba, né? Aquele coração achando que, né? Quem era eu, irmãos? Então, por que eu estou contando isso aqui? Eu não sei, o Espírito Santo sabe. Como é bom a gente ser mudado, ser transformado por Deus. Eu poderia ir lá e comprar até, mas foi até uma prova mesmo de que o meu coração estava mudado, que eu não estava incomodando mais com aquilo, com essas coisas, com a aparência. Deus, ele olha, irmãos, é o coração do ser humano. Ele não está preocupado com a aparência externa, nossa aparência externa, a nossa aparência da nossa casa. Não. Se nós buscarmos o reino dele e a justiça dele, ele vai nos acrescentar tudo.
tudo, nós teremos. E Ele tem do bom e do melhor mesmo para nós. E aí uma irmãzinha chegou e falou que se ela podia me abençoar, né, me presentear. Eu achei tão maravilhoso que eu falei assim, oh Deus, foi o Senhor mesmo que falou comigo mesmo então, né? E foi uma outra coisa, né, que eu queria colocar aqui para vocês, né, mais uma prova daquilo que Deus muda, é que eu poderia ter ficado humilhada. Concordam? Nossa, a irmã me dando uma gracinha de inox, você aperta o botãozinho assim, ela abre a tampinha. Então eu poderia ficar humilhada ali. Nossa, a irmã me deu, porque ela deve ter pensado assim, não, que vergonha, será que ela não pode pôr uma lixeirinha aqui nessa pia? E nós conversamos e foi algo tão maravilhoso, sabe? Foi algo tão tremendo. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão simples. Como que o Senhor trabalha? Ele sabe como trabalhar comigo e com você. Nós somos pessoas individuais. Ele sabe como lidar comigo e com você, nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Ele só pede a você que você vá para a presença dEle. É só isso que Ele pede para você. Vem para a minha presença, se entrega, se rende, porque eu vou fazer aquilo que é impossível, aquilo que é difícil. Eu posso fazer, eu posso mudar a condição do seu interior, eu posso fazer a graça abundante da minha presença transbordar, transbordar, transbordar. Deus, Ele conhece o nosso coração, irmãos, não adianta a gente querer esconder. E eu fiquei muito grata, sabe? Uma coisa tão simples, né? Tão simples. Talvez você pense assim, nossa, mas que coisa boba. Não é bobo não, sabe por quê? Porque só eu e Deus sabemos, só eu e o Espírito Santo sabemos da obra que Ele está fazendo, do poder transformador dEle agindo dentro de mim. E é isso que Ele tem para você. A palavra dEle está liberada. A palavra dEle está liberada. Aceite, acolha com mansidão. Para que Ele faça, para que Ele atraia você para o centro da vontade dEle. Não adianta nós andarmos em círculos. Nós vamos perder tempo. Nós precisamos focar. Uma vez Deus falou comigo assim, talvez você pense que são 10 anos perdidos, né, de atraso na sua vida. Eu posso pegar esses 10 anos e fazer em 1 ano na sua vida aquilo que você jamais pensou ou imaginou. Por causa da sua rendição, por causa da sua obediência. Então nós não precisamos ficar preocupados com nada, irmãos, com o tempo, sabe? Nós precisamos nos render, nos entregar ao pastor e bispo das nossas almas. Fiel, a palavra diz, fiel é o que vos chama, fiel é o que fará. Fiel é o que vos chama, fiel é aquele, é o mesmo, Ele vai fazer. Davi falou, eu não tenho outro bem além de ti. Que benefícios eu poderia te dar, Senhor? O que eu poderia te dar? Ele já sabia. Eu posso te dar o meu coração, Senhor. Eu posso te entregar todo o meu ser, para que o Senhor me guie, para que o Senhor me guarde, para que o Senhor faça aquilo que te apraz na minha vida. Uma ocasião, o meu filho, o Samuel, veio me dar os parabéns. E ele falou uma palavra, sabe? Eu fico tão assim grata a Deus, porque o lugar de obediência, irmãos, na vida de um cristão, é o lugar mais alto que existe. E Deus, Ele ministra nas coisas simples. Ele ministra com palavras, com às vezes uma palavrinha. E ele veio e falou assim, mãe, parabéns. Obrigado pela sua dedicação. Só essa palavra, irmãos, dedicação. O Espírito Santo
ministrou no meu coração. Ele falou comigo, tá vendo? Vale a pena. Vale a pena. Enquanto você está ali rendida em obediência, eu estou trabalhando. Eu estou te preparando. Eu estou te preparando. Não existe, irmãos, evangelho, esse evangelho aí de micro-ondas, onde você entra e faz ali uma campanha. Não existe isso, não. Isso é uma mentira. Você precisa fazer campanha no seu quarto, todos os dias. Compromisso com Deus, sabe? É você fazer as suas escolhas, é você se lembrar dele quando você estiver fazendo as suas escolhas. É isso que ele busca de nós. É isso que ele busca de nós. Parece difícil, mas não é difícil, porque os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Se Ele te pedir algo, tenha certeza que se você estiver ouvindo a voz dEle, você falar, eu vou te obedecer, eu vou fazer, custe o que me custar, dou o que doer, saiba que Ele te capacita. Saiba que Ele vai te capacitar, Ele vai prover o necessário, Ele vai fazer o impossível para que você permaneça. Sabe por quê? Por causa da sua escolha. Porque tudo que Ele precisa, eu já falei aqui várias vezes, é da nossa escolha, da nossa decisão. Decidir andar com Deus, deixar Ele fazer em nós o que Ele tem para fazer. A graça dEle nos basta. A graça dele nos é suficiente. Quantas vezes eu já fui servir a minha família, né? Meus filhos, meu marido, meu lar, até a minha família mesmo, né? De fora, sem nenhuma condição. E eu experimentei a graça de Deus. A graça de Deus é para esses momentos, sabia? A hora que você estiver se sentindo mais incapacitado. Quando você estiver vendo a falta de recursos, a graça de Deus é para essas horas. É nessas horas que Deus quer manifestar a graça dele, para mostrar para você que Ele é suficiente na sua vida. Ele é todo suficiente na sua vida. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de uma palavra rema. Qual é a situação que você está vivendo nesta noite? Tire os olhos dessa situação e volte os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. E peça a Ele para poder apurar os seus ouvidos, para que você ouça dEle uma palavra. E essa palavra, ela vai ser suficiente para mudar toda a situação. Toda a situação. É na rendição do nosso coração, é na entrega, é na confiança. Isaías diz, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Da última vez que eu ministrei, eu falei sobre descanso, né? Irmãos, esse lugar é um lugar altaneiro na presença de Deus, porque é o lugar onde o Espírito Santo consegue ministrar em nós. Se você decide ficar no lugar de descanso, esteja acontecendo o que for, você escolhe ficar no lugar de descanso. O Espírito Santo encontra liberdade para agir em seu favor, para mudar o seu interior. Então, os dias que eu estou vivendo, sabe, nesse lugar de descanso, sabendo que Deus, enquanto eu fico ali quietinha, em adoração, em gratidão, em rendição, Ele está fazendo a sua obra em mim. Ele vai me levar a bom termo. Ele vai me fazer chegar do outro lado da margem. Ele vai cumprir aquilo que Ele já planejou para mim, que já está escrito antes da fundação do mundo.
Agindo Deus sobre a vida daquele que teme a Ele, sobre a vida daquele que anda em aliança com Ele. Quem impedirá? Quem impedirá? Eu tenho certeza que nada e ninguém vai impedir o que Deus tem para mim e para minha família. Você está vendo alguma coisa na sua família que não está te agradando, que não está, do jeito que você gostaria? Pega a palavra. A palavra é o lugar, é a âncora que vai te segurar com os seus pés firmes na rocha. E você vai ficar firme. Você vai ficar firme até ver tudo se manifestando diante dos seus olhos. Guarda o seu coração na palavra. A palavra é o seu esconderijo. A palavra é o seu abrigo seguro. A palavra é o alimento. Jesus falou: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu estou conseguindo ficar firme, não por causa da minha bondade, não por causa de mim, mas por causa da presença e da palavra dele, que tem sido reais dentro do meu coração. Tem sido reais dentro do meu coração. Tem sido verdadeiras. A palavra, ela é fiel. Ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Sem ela nós não somos nada. Sem ela nós não somos nada. Vai vir, irmãos, tempos, diz a palavra, em que haverá fome, não de pão, mas de se ouvir a palavra de Deus. Você imagina? Vai ter abundância de tudo e não vai resolver o problema de ninguém. Mas o que vai resolver, o que vai trazer segurança, o que vai trazer provisão, suprimento, é a palavra de Deus, é a segurança que nós tivermos depositada nessa palavra. Precisamos fazer depósito dessa palavra. Você ouve uma palavra, não serve para mim, não é o que eu estou vivendo, eu não quero ouvir isso, eu não vim aqui para ouvir isso. Saiba que você precisa fazer depósito, porque vai chegar um momento em que essa palavra, ela vai te fazer falta. E ela vai ser a única que vai ser poderosa para poder te salvar, para livrar você de você mesmo. Nós precisamos compreender que o Evangelho, ele é essa simplicidade. Eu procurava tanta coisa, mas o dia que eu entendi que era aqui dentro, sabe, que era a minha entrega, que era a minha rendição, que era eu reconhecendo a Deus em todos os meus caminhos, tudo ficou leve, tudo ficou mais leve, tudo ficou, mais fácil. Porque a própria presença de Deus, vivendo em você e através de você, que te traz toda a condição. E agora, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu tenho na minha carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que a si mesmo se entregou no meu lugar. Vamos ler aqui para poder encerrar, Josué 3, 9 e 10. Coloca para mim ele na tela, fazendo favor. Não vou ler todas as passagens, porque não vai dar tempo. Mas vamos ler essa, Josué 3, versículo 9 e 10. Josué 3, versículo 9 e 10.
Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé vosso Deus. E completou: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Você está vendo aí que nessas palavras, todas aí tem eu? No finalzinho aí tem eu? Então saiba que de você mesmo vem a sua ruína, mas da palavra da boca do seu Deus vem a sua salvação, vem o seu socorro, vem a garantia de que você já é, que você vai ser, não, que você já é mais que vencedor nesta terra. O amor de Deus, ele nos atrai, ele nos constrange, ele mostra para nós. Ele sempre vai mostrar para nós um caminho sobremodo excelente. Ele sempre vai mostrar. Sabe aquela coisa de ver, quando Josué e Caleb lá foram, avistar essa terra, examinar a terra, eles viram, os gigantes e tudo, mas aquilo ali não influenciou a fé deles. O coração deles estava num lugar altaneiro na presença de Deus, então aquilo não influenciou. Eles estavam influenciados, era pela palavra, da verdade que estava implantada no coração deles. E foi por isso que a palavra funcionou. Foi por isso que a palavra funcionou. E a palavra do nosso Deus, ela está disponível para cada um de nós, para funcionar em todas as áreas da nossa vida. Nós só precisamos reconhecer, nós só precisamos andar em aliança com Ele, para que Ele venha e endireite os nossos caminhos, endireite todas as nossas veredas. Amém?